Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 20 de outubro, nosso texto está em 2 dos Reis, no capítulo de número 1. Estamos começando hoje o livro de 2 dos Reis. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, e se sararei desta doença. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz Yahvé: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltaste? E ele lhes disse: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz Yahvé: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: É Elias, o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50, com os seus 50, e este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e colocou-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu desceu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo de Yahvé disse a Elias: Desce com este homem, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse-lhe: Assim diz Yahvé: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra de Yahvé que falara por Elias. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E se de fato é justo diante de Deus que deem em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco,
quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto vosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo de número 5. O rei Belzassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os grandes, as mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que introduzissem os astrólogos, caldeus e adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belzassar perturbou-se muito e mudou-se nele o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito de deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que espírito de deuses há em ti, e que luz e entendimento, excelência de sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença reis, à minha presença sábios e astrólogos, para lerem esta escritura e fazer saber ao rei a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que dás interpretações e solve dúvidas. Agora, pois, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação, e serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa das grandezas que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia e a quem queria abatia.
Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer como erva como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belzazar, não humilhaste teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte de mão que escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belçazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje, em 2 dos Reis, no capítulo 1, que Deus não divide a sua glória com ninguém. A idolatria é algo que afronta a grandeza de Deus. Quando o rei manda buscar conselho de outros deuses, estando ele diante do rei de Israel, do Deus de Israel, isso afronta o caráter de Deus. Por isso Elias vem, dá aquele recado e a palavra é cumprida fielmente. O rei morre sem sarar da sua enfermidade. E em 2 aos Tessalonicenses, nós vimos que a fé e a esperança dos moradores de Tessalônica era um testemunho da fé, né? Da grandeza de Deus, do evangelho que eles receberam quando eles estavam passando por tribulações, por perseguições. Então, que em dias difíceis as pessoas possam ter um testemunho da nossa fidelidade à palavra que Deus tem nos enviado, da nossa fidelidade diante daquilo que o Senhor já prometeu, né, da obra de Jesus no Calvário. E aqui em Daniel, no capítulo 5, nós temos uma confirmação daquilo que foi lido em 2 dos Reis, porque mais uma vez aqui a idolatria afrontando a Deus, mais uma vez a idolatria fazendo com que a ira do Senhor se manifeste sobre o rei, e novamente a palavra de Deus se cumprindo e ceifando a vida dele, que motivou que muitas outras pessoas também praticassem a idolatria e a afronta contra o nome do Senhor. Então, que nós possamos sempre, em tudo, exaltar o nome de Deus, a Ele glorificar e a Ele render toda a honra e todo o louvor. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus fiel, Deus bom, presente em nossas vidas, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu grande amor e tua misericórdia. Pai, que em meio às tribulações, a nossa fé e a esperança que temos na palavra do Senhor e na obra realizada por Jesus seja sempre manifesta, que nós possamos sempre dar testemunho de que cremos num Deus bom, fiel e justo e que a tua palavra não passará. No nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a manter firmes e fiéis, afastando de nós toda idolatria, que não só a idolatria espiritual, mas a idolatria financeira, idolatria material, aquilo que rouba o lugar do Senhor como centro soberano das nossas vidas. Clamamos pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Shalom.